Olha, se tem uma coisa que não falha é a justiça de Deus. Vocês lembram quando o Alexandre de Moraes mandou prender esse camarada aqui, ó, esse índio? Vocês lembram disso? O José Acácio, né? O Sereré Chavante, lembra dessa história? Pois é, o Xandão simplesmente acabou com a vida deste homem quando mandou prendê-lo. Só que agora, gente, um movimento poderoso, tá, indígena, está iniciando protestos contra o governo do Lula e também a Suprema Corte Brasileira. A manifestação que começa, portanto, nesta semana e está sendo abafada pela grande mídia. E sim, meus amigos, interlocutores do governo falharam na manifestação, né, na negociação, e tentaram impedir esse movimento com conversa fiada e não deu certo. O movimento indígena no Brasil decidiu protestar contra o governo do PT e o próprio Supremo Tribunal. O grupo reclama de falta de demarcação de terras indígenas e também da iminente conciliação sobre o tal do marco temporal, que sim é importante discutir, está dando pano para manga, e o presidente Bolsonaro foi o mais atacado em seu governo inteiro por essas ONGs de Araque, que recebem dinheiro público e que nunca fizeram nada para os indígenas. Ou seja, o Brasil vive à base de narrativas. Por falar em narrativas, olha que cacetada o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o terror do PT, disse sobre a capacidade inacreditável dessa turma sobre narrativas. Preste atenção. No Brasil, a gente fala muito de narrativa. E a gente tem que confrontar a narrativa com a realidade. E a gente vem sendo bombardeado com narrativas o tempo todo. E foi assim na gestão do melhor presidente da República que nós já tivemos. Quem concorda comigo? É interessante. Eu me lembro de 2021. O pessoal dizia: o Brasil vai ter um déficit de 250 bilhões de reais. O que aconteceu? Nós tivemos superávit. 0,3 ponto do PIB. Aí disseram: não, mas 22 vai ser pior. Nós vamos ter um déficit de 80 bilhões de reais. O que aconteceu? Mais de 50 bi de superávit. Mas disseram: a dívida pública vai aumentar. O que aconteceu? Ela caiu. E interessante, o presidente resolveu baixar impostos e a arrecadação subiu. Baixou aquele tal do IPI, que é um imposto horrível para a produção, imposto horrível para o empresário, e a arrecadação subiu. 125 leilões realizados até o final de 21, e mais não sei quantos em 22, chegamos perto dos 200 leilões, praticamente 1 tri de reais contratados em investimento de infraestrutura e uma série de reformas feitas. Quem diria que as pessoas iam para a rua para defender uma reforma da Previdência, que está sendo destruída agora? E o marco do saneamento, que vai levar saneamento, vai levar água, vai levar esgoto para um monte de gente que não tem. Olha a revolução que isso vai acontecer. No primeiro ano de marco do saneamento aprovado, mais de 50 bilhões de reais contratados em saneamento básico. E agora em São Paulo, nós vamos fazer 78 bilhões de investimentos até 2029. Vão universalizar o saneamento de São Paulo. Marco das ferrovias, marco da cabotagem, autonomia do Banco Central, tão atacada hoje, mas que garante uma estabilidade de política monetária, e uma revolução de sistema financeiro que pouca gente percebeu, mas que levou o crédito. Uma revolução que incluiu várias pessoas. O Pix, quantas pessoas hoje movimentam recursos pelo Pix? Uma revolução sem taxa. Ninguém está cobrando nada no Pix, por enquanto. Olha como isso democratizou
Eu estava vendo aqui a apresentação do Nicolas e eu lembrei de algumas imagens icônicas do presidente Bolsonaro. Quem se lembra daquela imagem do presidente apontando para o alto na transposição do São Francisco? Quem lembra aí, gente? Foi uma das imagens mais bonitas que eu já vi. Quem lembra do Bolsonaro quando leva água para o Nordeste, lá com um poço artesiano, jogando o marinho dentro d'água, brincando com os moleques lá? Porque é uma alegria quando a água chega. Quem lembra disso? Pouca gente fala que é o presidente que concluiu a Ferrovia Norte-Sul, concluiu a transposição do São Francisco, né? Que concluiu um monte de obra que estava inacabada, que levou ponte para onde não tinha, que fez a diferença, que aumentou o Auxílio Brasil, aumentou o que era o Bolsa Família, levou dignidade para as pessoas. Para quantas pessoas? Uma pessoa que fez a diferença. Então, gente, sim, ele fez a diferença nesse país. Foi o camarada que mais deu atenção para os índios neste país. E sim, a imprensa não quer contar. E um mega movimento, tá? E a liderança, né, de indígenas mudaram de postura em relação ao governo depois de meses de insatisfação crescente, depois de serem enganados, e parte do movimento já se afastou do apoio à gestão petista, enquanto outra ainda continua caindo no conto do vigário. Mas uma mega manifestação está para acontecer, e a pergunta que eu faço: quem é que vai fazer justiça com o Sararé? Quem vai fazer justiça com ele? Né? Quem vai fazer justiça com esse homem que continua debaixo de um jugo, de um processo descomunal, de um processo covarde? E quem é deste movimento, por exemplo, que vai levantar? Eu convido esse movimento a perguntar: e o José Acácio, o chavante Sararé, que inclusive, por diversas vezes tentou alertar o movimento indígena sobre o perigo de se acreditar nas mentiras do larápio. Então, eu não posso deixar de fazer jus aqui ao governo do presidente Bolsonaro, que deu muita atenção para eles. Eu não posso deixar de fazer jus aqui à fala, né, do nosso querido governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que sim, avisou sobre as narrativas e narrativas que foram criadas e outros assuntos importantes, como por exemplo a transposição do Rio São Francisco para levar água ao povo nordestino, que foi solenemente ignorada pela imprensa brasileira, e que muitos de vocês que hoje estão abrindo os teus olhos, estão partindo para movimentos, poderiam, por exemplo, estar com ele, com o povo brasileiro em Brasília, né? Do maior e mais escandaloso acontecimento de uma eleição de um presidente sem povo que aconteceu nesse país, e que ele estava lá, inclusive defendendo a posição, né, o apoio dos indígenas, e debaixo de narrativa em cima de narrativa dessa imprensa podre, vocês não fizeram absolutamente nada. Apoio a manifestação, acho que ela é legítima, mas não se esqueçam, vocês vão enfrentar um presidente que não gosta de ser criticado, que inclusive vocês apoiaram, e vocês vão enfrentar um Supremo que tem poder, inclusive, de simples mandar um ônibus, cercar vocês com a ajuda do Exército e dar o mesmo caminho para vocês, por exemplo, que deram para esse camarada aqui, o Sararé. Tomem cuidado, porque o Brasil não está para brincadeira. Não é brincadeira. Olha, eu acabei de abrir aqui a minha tela, dá uma olhadinha aqui. A minha tela, é o meu celular, é o meu pessoal, que eu vou abrir com você, que gostaria de também ter resultados tão incríveis como eu estou tendo aqui no projeto Profissão Digital. Só para você ter uma ideia, ó, eu vou clicar aqui em hoje, tá? Isso, ó. Só o meu faturamento hoje, R$ 816,40
41 centavos, tá? Nos últimos 7 dias, ou seja, uma semana de empenho, trabalho, aplicando técnica, tempo e conhecimento, tá? No que eu aprendi e que também estamos aqui dispostos a ensinar você, link na descrição para você exercer a profissão digital. Em 7 dias, R$8.000, tá? R$8.014,07. Aqui embaixo você está vendo a mudança dos gráficos ao longo dos últimos 7 dias, tá? E os últimos 14 dias? Os últimos 14 dias foram incríveis aqui, ó. R$19.074,84, tá? No total, eu estou aqui com um valor de R$19.081. É a nossa perspectiva de fechamento aí para 30 dias de trabalho. Agora me diga uma coisa, com toda a honestidade, tá? Estou aqui compartilhando com você sem nenhum tipo de ressalvas, até porque quando nós anunciamos algo que é verdade, algo que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que dar a nossa cara a tapa, sim senhor. Em um meio onde prometem as pessoas ganharem milhões de reais, dinheiro fácil, é muito complicado, então nós aqui do canal decidimos compartilhar o que tem sido bom para nós, para que seja interessante para você também. Quer aprender a ganhar dinheiro como eu estou ganhando? Repito, aplicando técnica que você não tem, conhecimento que você não tem e o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está vendendo o seu tempo por um salário mínimo? Eu acho que você precisa começar a repensar. Quanto sobra do seu dia para você dedicar um pouquinho, né, desse seu tempo que sobra aqui neste projeto Profissão Digital, para que você possa fazer no mínimo entre 5 e 10 mil reais por mês. Rodrigo, é possível? Estou mostrando para você que meus resultados de 7, 14 e 30 dias, mas eu empenho minha técnica, meu conhecimento, meu tempo com um pouco mais de dedicação. E você? O que você está esperando para se dar essa oportunidade? Link na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado do canal. Deus te abençoe, corre lá e seja feliz. Dê essa oportunidade para você.